Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Escuta isso. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Bom dia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nessa madrugada, nesse novo dia, nessa nova oportunidade que a providência de Deus nos dá. Obrigado, Senhor, por mais um dia. A gente já começa agradecendo, né? Que o Senhor esteja te inundando com a sua paz e com o seu amor, com a sua proteção e com a sua força. Conta comigo, está no ar com o Padre Vinícius. Entre em contato comigo, mandando para mim tuas intenções, teu vídeo, tua foto. Manda para mim aqui o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967, ou também no nosso call center 0800 545 5900, mas também através do nosso querido site juntos.redevida.com.br. Uma madrugada abençoada para você. Padre sempre lembra, você que me acompanha todo dia sabe o quanto eu friso que a madrugada é um horário bom, um horário propício para a gente poder rezar, porque Jesus fazia isso, né? Se o Senhor falava com o Pai de madrugada, Ele já vinha nos ensinando de que o horário propício da gente escutar a voz de Deus e serenar o coração é a madrugada. Então, vamos fazer uma madrugada abençoada, uma madrugada na presença de Deus, escutando aquilo que Ele quer falar para nós, iluminar os nossos passos nesse dia que começa. E nada melhor do que se deixar iluminar pela voz de Deus que fala conosco onde? Na palavra. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor para esse dia que está começando. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Continuamos lendo São Lucas, hoje capítulo 17, versículos de 20 a 25, para aprender a reconhecer a presença do reino de Deus no meio de nós. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Vamos esticar um pouquinho até o versículo 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, aqui no Brasil, nos países de língua portuguesa como um todo, nós temos a alegria de que a cada vez que se faz aquela saudação litúrgica, o Senhor esteja convosco, a resposta seja, Ele está no meio de nós. Nos outros países a resposta é, e com teu Espírito, mas aqui no Brasil é, Ele está no meio de nós. Responder isso na hora da missa, responder isso a cada oração litúrgica, é recordar que o reino de Deus, portanto a sua presença, sua ação, o seu poder, sua soberania, seu domínio na nossa vida, acontece aqui, dentro de nós. O reino de Deus, a ação de Deus não é um show, não é um espetáculo, é a presença amorosa do Senhor na nossa vida cotidiana.
O reino de Deus se faz presente quando a gente perdoa alguém que nos feriu, quando nós temos paciência com quem nos irrita, quando nós sabemos dar o nosso melhor aos outros, mesmo que os outros não mereçam. Cada vez que você deixa o reino de Deus acontecer na sua vida, você experimenta uma atitude de conversão. Entende a dinâmica do reino de Deus quem passa por aquilo que a Bíblia chama de metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Meta transformação. Noia significa consciência, nous, né? Consciência, essência. Experimenta a presença do reino de Deus quem deixa o reino agir por meio de um processo de conversão. O reino de Deus, ele se faz presente quando você começa a ver a vida de uma outra maneira, quando você tem sentimentos no seu coração que são similares ao coração de Jesus, quando você muda o seu pensamento, quando você muda a sua forma de ouvir, quando você muda a sua forma de entender. E isso é a presença do reino de Deus. Jesus também avisa nesse evangelho: virão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, haverá momentos em que Deus parecerá distante, mas Ele continua presente, continua agindo no meio de nós. E a melhor forma de nós deixarmos o reino de Deus agir dentro de nós é sempre nos recordarmos que esse mesmo Jesus que um dia veio e anunciou a plenitude do reino, pela sua palavra, pela sua presença e pelo seu amor, Ele voltará. Preparemo-nos para a vinda definitiva do reino de Deus, quando na parousia o Senhor vier para julgar vivos e mortos. Então eu me converto hoje e sinto o reino presente hoje, sinto o poder de Deus agindo na minha vida hoje, submeto a minha vida a esse poder hoje e agora, na certeza de que se eu for fiel ao Senhor, já participando do seu reino agora pela fé, quando Ele vier instaurar definitivamente no dia da parousia da segunda vinda, eu também estarei do lado dele. Olha o que Jesus fala. Jesus termina esse evangelho trazendo o exemplo de Ló, né? O dia em que Ló saiu de Sodoma, que caiu fogo e caiu enxofre. Você deve se lembrar que do lado de Ló vinha a mulher dele. E a mulher dele olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Em outra passagem do evangelho, o Senhor vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma pessoa que entra na dinâmica do reino de Deus, ela se lembra, ela aprende de que não é possível você deixar o reino de Deus agir na sua vida se você quer ficar olhando para trás. Se você olha para trás, o passado te paralisa. Santo Antão dizia que o diabo tem 3 armas muito perigosas para nos roubar a tranquilidade e a paz: remoer o passado, reclamar do presente e ter medo excessivo do futuro. Não dá para deixar o reino agir, não dá para deixar o Senhor agir, o Senhor governar a nossa vida, se nós queremos ficar igual a mulher de Ló, olhando para trás. Deus fala, vai para frente, você fica olhando para trás. E você fica olhando para trás, e você fica remoendo. Deixe o passado no lugar que ele pertence, principalmente se no passado tem pecado, tem queda, tem erro. Pecado confessado de coração arrependido é pecado apagado. Eu tenho atendido tanta gente que tem trazido coisas lá de trás dizendo: padre, eu não me perdoo, padre, não me perdoo. Pera lá, Deus te perdoou, Deus te levantou. E naquilo que foi confessado e foi arrependido, o demônio não tem poder de ficar acusando. Abra-se ao perdão de Deus, abra-se ao novo de Deus. Deus está no meio de nós. O seu poder age na nossa vida cada dia. Deus te levanta, Deus te sustenta, Deus te cuida, Deus te protege. Então, não sejais como a mulher de Ló. Deus está falando, sai, vai para frente, vida nova, segue adiante, não olhe para trás. Quem olha para trás se paralisa. Peça ao Senhor essa graça. Eu quero olhar para frente. E olhando para frente, deixar o teu reino agir na minha vida. Amém. Me livrou, atendeu o meu pedido, ouviu o meu clamor. Também ouve a tua prece e atende o teu pedido. Basta crer e confiar, basta crer. E para que a gente possa experimentar a graça de Deus agindo na nossa vida, quantas vezes é muito importante contar com a intercessão de alguém? Quantas vezes você já disse para alguém, né? Reza por mim. E talvez você possa
ter escutado a pessoa responder: pode deixar que eu vou rezar sim. Eu mesmo como padre, muitas pessoas pedem que eu reze por elas e eu sempre coloco cada uma nas minhas orações. Por vezes pode acontecer de não lembrar do nome, mas Deus sabe de quem me pediu oração e eu sempre, principalmente quando é saída de missa, né? A pessoa me pega e fala assim: padre, reza por mim. Quando eu vou colocar as minhas orações pessoais, eu falo: Senhor, lembre-se de cada uma das pessoas que me pediram oração. Esse gesto é poderoso. Quando você reza por alguém, você intercede por alguém, isso é um ato de amor. Santa Teresinha falava que um só ato de amor nos fará conhecer melhor a Jesus. Quem reza com amor pelo outro, coloca o outro diante de Deus, confia a Deus as dores, as angústias e as esperanças daquele que se confiou às suas orações. Vamos entender melhor o poder da oração de intercessão. Tem vários tipos de oração na igreja: a de súplica, a de perdão, e tem a oração de intercessão. Vamos entender um pouquinho melhor o valor dessa oração tão poderosa que move o coração de Deus, que vendo a caridade do teu coração pedindo por alguém, Ele move céus e terra para te ajudar e para te escutar. Vamos aprender juntos. Você já pediu para alguém rezar por você? Isso é intercessão. E na nossa fé, isso tem um valor enorme. É quando alguém, com carinho, apresenta a sua vida, a sua dor, a sua causa para Deus. É como pedir para um amigo te dar uma força com alguém que pode te ajudar. Só que esse alguém é o próprio Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés intercedeu pelo povo no deserto. Maria, nas bodas de Caná, pediu por aquela família que já não tinha mais vinho, e Jesus atendeu. E até hoje, a Igreja acredita na força da intercessão dos santos e das nossas orações uns pelos outros. A verdade é que ninguém caminha sozinho. Quando você pede oração, é como se juntasse mais vozes para o seu pedido chegar mais forte no céu. E quando você reza por alguém, está sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Interceder é isso, amar rezando. E quando a gente se une em oração, o céu se move. São Paulo vai nos ensinar na carta aos Coríntios que o amor é a força que tudo supera e que tudo vence. Fé, esperança e caridade são 3 virtudes teologais necessárias para a gente poder entrar no céu. Mas a caridade, o apóstolo Paulo vai dizer, é a maior de todas elas. O próprio Deus é amor. O Bento XVI escreveu um lindo documento chamado Deus Caritas Est. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. E quem ama o seu próximo, na verdade, só consegue fazê-lo porque ama a Deus em primeiro lugar. A oração de intercessão é um ato de caridade, é um ato de amor. E por isso que ela é tão poderosa diante de Deus. Quando você reza por alguém, você na realidade está deixando o seu coração ser movido pelo amor. E, portanto, toca diretamente o coração de Deus, que é o amor propriamente dito. No livro do Êxodo, Moisés intercede pelos pecados do povo para que Deus tenha misericórdia deles. Mas eu também quero me lembrar de um outro episódio em que o povo de Israel vai enfrentar o povo de Amaleque. E quando a batalha começa no nascer do sol, Moisés, do alto do monte, com os braços erguidos em direção a Deus, tendo Uri e Arão ao seu lado, durante toda a batalha intercede, pede repetidamente a Deus em favor dos israelitas. Quando os braços de Moisés cansavam e Moisés descia os braços, Amaleque vencia e Israel perdia. E quando os braços deles se erguiam, era Israel quem vencia. Veja, a gente aprende muita coisa com essa passagem do Evangelho. Primeiro, que toda batalha tem dia para começar, mas também tem hora para terminar. Eterno nessa vida é só o amor de Deus. Você está passando por uma batalha, ela tem hora para começar e hora para terminar. E se durante a batalha você ora, você levanta os seus braços e você intercede, Deus vai colocar na tua mão a chave da vitória. Quando você vê alguém passando por uma batalha, interceda por essa pessoa. Deus tem uma obra para fazer na vida de cada pessoa que está passando por uma batalha, e quando essa batalha é vivida com a oração de intercessão, Deus dá a vitória, Deus dá o triunfo a quem rezou. Se levantou uma batalha na sua vida,
Interceda pelas pessoas que você ama, interceda por quem pediu pela tua oração. A oração de intercessão é um ato de caridade que tem muito poder diante de Deus. E quantas vezes nós já não experimentamos a ação de Deus na nossa vida por causa da intercessão de outras pessoas que nos amam. Você que é mãe que está me escutando, meu Deus do céu, se tem uma oração que tem poder nessa vida é a oração de mãe. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que rezou 27 anos a Deus chorando pela conversão dele, conseguiu essa façanha porque a sua intercessão de mãe, como ela mesma dizia, quando uma mãe se prostra em oração é um filho que se levanta. A oração de mãe tem muito poder. Provérbios vai dizer que quando uma mulher se prostra em oração é a casa dela quem se levanta. Você, mulher, levanta a tua casa rezando. Eu sou padre e eu digo para vocês, quantas e quantas vezes eu já não fiquei de pé por causa da oração da minha mãe e de tantas outras mães espirituais que rezam por mim e por tantos sacerdotes. Na igreja, a oração de intercessão tem poder. Quando você se levanta, estamos de madrugada, né? Daqui a pouquinho, muitos de vocês vão se levantar para trabalhar, como o padre também vai. E quando nós nos levantamos para trabalhar, para cuidar da nossa vida, nós já temos dentro do seio da igreja mulheres que estão rezando por nós, as monjas de clausura, as carmelitas, as concepcionistas, as irmãs visitandinas, enfim, as beneditinas, tantos mosteiros de clausura, mulheres que quando a gente se levanta, elas já estão pedindo a Deus por nós, pela nossa santificação. No seio da igreja, a oração de intercessão tem muito poder porque é movida pela caridade. É a caridade que une todos os membros da igreja. Interceder é dizer a Deus, Senhor, olha com amor por quem eu amo. E por causa do amor e da fé, Ele olha, Ele ouve. Então hoje, antes de você rezar por si mesmo, aprenda a interceder por alguém, sabendo que essa oração feita com amor sempre vai tocar diretamente o amor e o coração misericordioso do nosso Deus. Ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. Temos aqui um recadinho muito querido, Dona Maria Helena, de Caruaru, no Pernambuco. Olha aqui, ela pede orações pelo seu tio. Ele ficou 9 dias na UTI, ficou 16 dias no hospital, veio para casa, mas voltou de novo para o hospital. Ele está com um problema sério no coração, mas creio no Senhor Jesus que ele vai ficar bom. Maria Helena da Silva Neta, de Caruaru, no Pernambuco. Maria Helena, nós queremos pedir hoje então a Jesus Eucarístico presente nos sacrários de toda a terra, que Ele possa escutar o seu pedido, a sua prece em favor do seu tio. Nós rezamos por ele, sabendo que o Senhor Jesus, que passou por esse mundo, colocando a sua mão redentora sobre cada enfermo e assumindo no seu corpo os sofrimentos de cada ser humano, que o Senhor Jesus também seja solidário a você e a sua família. E você que também quer pedir oração, quer pedir a ação do Espírito Santo na sua vida e nas suas intenções, mande para mim o seu pedido, mande para mim a sua mensagem. O Padre quer falar com você. Nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967, está sempre ali, nossa equipe está sempre atenta para passar para nós a sua mensagem, o seu pedido, o seu nome. Fale comigo, conta comigo, o Padre quer rezar por você. Também agora, eu lembro a você que o nosso programa, o Conta Comigo, ele é sempre mantido no ar pela generosidade do seu coração. Se você tem rezado comigo de madrugada, se você tem feito a sua direção espiritual, tem encontrado aqui no nosso programa um momento de consolação, de alento, faça também, de acordo com as suas possibilidades, a sua doação generosa. Basta que você abra a câmera do seu celular, fazendo a leitura do QR Code que aqui está aparecendo, com o aplicativo do seu banco. Vai aparecer a sigla do IMBRAC, como você sabe, o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, e aí você pode digitar o valor que você deseja contribuir de maneira fácil, prática e muito segura. Deus abençoe a sua generosidade, a generosidade do seu coração em também ser protagonista da evangelização, colaborando com a Rede Vida e com o programa Conta Comigo. Quero então apresentar agora ao Senhor a sua intenção, as intenções de cada um dos nossos queridos telespectadores que têm acompanhado conosco o programa Conta Comigo nas nossas madrugadas.
Aqui está a lista de alguns nomes que têm falado comigo e mais uma vez quero levar todos ao coração de Nossa Senhora. Gente do Brasil inteiro, olha que bonito, de norte a sul do país. Isso que é bonito hoje, fazer a evangelização através dos meios de comunicação e chegar a tanta gente de maneira tão fácil e tão prática. Rezo pela saúde da Maria do Carmo de Carapicuíba. Olha só, o povo de Carapicuíba, eu cresci nessa cidade, a minha vocação nasceu lá, na paróquia São Lucas Evangelista. Costumo brincar que Carapicuíba é quase como uma Galileia. Deus chamou tantos padres dessa cidade e só da minha paróquia de origem, lá em Carapicuíba, nós somos em quase 20 sacerdotes que foram chamados pelo Senhor de lá. Ana Maria do Carmo de Carapicuíba, também a Isildinha Marino, de São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, a Maria de Souza Nassif, do Rio de Janeiro, um abraço ao Rio de Janeiro, a Priscila Figueiredo Sanches, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o José Tolentino Ferreira, de Alvinópolis, Minas Gerais, a Fátima do Balde Medeiros Patrício, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Todos eles pedem orações na intenção da sua saúde. O Marcos Antônio de Anápolis, Goiás, pede pela sua família. A Terezinha de Jesus Carvalho, de Brasília, Distrito Federal, pede pela cura e libertação. O Schubert Ribeiro da Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, pede pela sua vida financeira. E a Maria de Fátima Fernandes, pede, de Frei Inocêncio, de Minas Gerais, pede pela cura e libertação. Por cada um de vocês, que está aqui nessa lista, por cada um que está me acompanhando agora pela televisão, por você que está mandando mensagem através do nosso WhatsApp, do nosso call center, tudo isso eu quero rezar agora, apresentando sua vida e sua família ao coração de Nossa Senhora. Rezamos essas 10 Ave-Marias, lembrando que pela oração do Rosário nós repetimos: o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nada poderá nos separar do amor de Deus. É aí que está o poder do Rosário. Quando você reza o Rosário, você repete em cada terço pelo menos 50 vezes: o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco. Na certeza de que Deus está conosco, quem poderá nos separar dele? Nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem os principados e potestades, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Por você, pela sua intenção, pela sua vida e pelo seu lar, o Padre agora reza esta oração das 10 Ave-Marias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a tua causa, sobre a tua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Sou católica, mas sinto dificuldade em acreditar na intercessão dos santos. Já tentei entender melhor, mas nunca fez sentido para mim. Sinto que estou pecando e que não sou católica de verdade. Quero melhorar isso, mas não sei por onde começar. Preciso de um conselho. Isadora. Veja bem, Isadora, a fé ela é um dom que precisa ser pedido. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina no Evangelho que a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela tem poder de fazer grandes coisas. O primeiro passo é esse, é a humildade que você está tendo. É dizer, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Só por aí você já abre espaço e portas para que o Espírito Santo possa fazer uma obra na sua vida. A fé ela vai crescendo, a gente tem que alimentar. Quanto mais aprendemos, mais amamos. Só se pode amar aquilo que se conhece e você está no caminho certo. Segunda coisa, Isadora, é compreender o que é a Igreja Católica Apostólica Romana, formada por 3 dimensões. A Igreja militante ou peregrina, somos nós que estamos aqui na Terra, militando contra o pecado e peregrinando em direção ao céu. Hoje nesse programa você escutou a palavra do Evangelho que ensina, nós estamos aqui nesse mundo administrando uma coisa que não nos pertence, a nossa vida. E cada dia a menos de vida é um dia mais perto do encontro definitivo com Deus. Onde vai ser esse encontro? Na vida eterna. E essa é a primeira dimensão da igreja, é a peregrina e militante. Ao olhar para a eternidade, nós vemos a igreja padecente, que são os fiéis que, padecendo no purgatório, estão se purificando para entrar na glória de Deus. Pessoas que partiram dessa vida sem a mancha do pecado mortal, mas que não tinham a alma plenamente limpa e purificada para entrar na glória do Senhor. E, aliás, além de olharmos para a igreja padecente, nós olhamos para o céu, para a igreja triunfante, para aqueles que, como você e eu, passando por essa vida com perrengues, com lutas, com tribulações, souberam se reerguer depois de cada queda, lavar e alvejar as suas almas no sangue do Cordeiro e, temperando as provações dessa vida com a obediência ao Evangelho, entraram na glória de Deus e estão ao redor do altar do Cordeiro cantando a sua bondade e a sua misericórdia. Uma coisa une essas 3 dimensões da igreja, a chamada caridade. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas, na carta aos Coríntios, né? O amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo vence. Veja, a caridade, o amor une aqueles que estão aqui lutando nessa terra, aqueles que precisam de oração no purgatório e aqueles que, estando no céu, nos amam, intercedendo e pedindo por nós. É um dos últimos artigos do credo. Creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Esse intercâmbio de amor que existe entre a igreja peregrina na terra, a igreja padecente e a igreja triunfante. É crer que aqueles que estão diante de Deus estão pedindo, intercedendo por nós. Crer na intercessão dos santos é crer justamente que, estando na glória do Senhor, os homens e mulheres que passaram por esse mundo fazendo o bem, continuam nos ajudando. Então que você possa aprender isso, que pedir a intercessão dos santos é crer na dimensão da igreja triunfante e crer que, estando na glória do Senhor, eles estão o tempo inteiro nos ajudando. Os santos e santas de Deus são homens e mulheres que são propostos pela igreja como um exemplo de vida, como um exemplo de seguimento a Jesus, como um exemplo de discipulado.
Muitos católicos que precisam esclarecer um pouco melhor a sua fé na comunhão dos santos têm justamente essa dificuldade porque, por alguma contaminação de outro credo, acham que venerar os santos atrapalha no seguimento de Jesus. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para um santo proposto pela igreja como exemplo de vida, nós compreendemos, ele seguiu Jesus, ele viveu o evangelho. E a partir da vida dele, você e eu também compreendemos, é possível sim ser santo. Quando você vê, por exemplo, uma Santa Rita de Cássia, que foi viúva, mãe de família e esposa, Santa Rita ensina que em meio às dificuldades do casamento e da maternidade, é possível encontrar a força da vontade de Deus. Santa Margarida de Cortona era amante de homem casado. Depois se converteu, experimentou uma libertação verdadeira na sua vida e mostra para nós que é sempre possível recomeçar. Longe de todo apego, de toda escravidão sentimental, sempre é possível experimentar um recomeço em Jesus. Santo Onofre, que segundo a tradição era um alcoólatra, Santo Agostinho, que vivia uma vida de festas, uma vida vazia, uma vida fútil, era um mulherengo, né? Teve até filhos aí nas suas aventuras. Santo Agostinho, depois de 27 anos de oração da mãe Santa Mônica, se torna um dos maiores santos teólogos e doutores da igreja. Vejam, todas essas pessoas, esses santos, não eram super-homens nem super-mulheres. Eram cristãos que, no meio das suas quedas, seguraram nas mãos de Jesus, se levantaram e deixaram a misericórdia de Deus fazer uma obra. Então, peça a intercessão dos santos, para que em meio aos desafios da sua vida, Isadora, você também possa experimentar a graça que é permitir-se reconstruir e remodelar pela ação do Espírito Santo a cada dia da nossa vida. Revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas e como águia. E o Conta Comigo desse dia vai chegando ao fim. Um dia de forte reflexão, um dia de uma sacudida na nossa cabeça e no nosso coração, um dia para a gente refletir a maneira como a gente tem conduzido a nossa vida. Não viva de maneira automática. Permita que o Senhor dê sentido à sua existência. E cada vez que você escutar a voz dele, escutar seu pedido, né, para que você não viva de maneira tão acelerada, tão corrida, cada vez que você escutar o Senhor falando serenamente no seu ouvido e no seu coração, permita-se remodelar pelo seu querer, pelo seu amor, como assim fizeram os santos da igreja. Lembre-se, você apenas administra uma coisa que não é sua. A vida é dom de Deus. E na certeza de que ela é dom de Deus, que você se sinta também preenchido pelo amor dele, no meio do desânimo, da tristeza e da angústia, saber que a vida é um presente de Deus, nos dá força sempre para continuar adiante. Não deixe que nada te desanime. Deus te ama e na sua providência Ele não permitirá que falte alguma coisa para que você possa cumprir o plano de amor dEle na sua vida e na sua existência. Peçamos agora a Virgem de Guadalupe, nossa mãe querida, que assim como Maria Santíssima permitiu com que toda a sua vida fosse pautada em fazer uma única coisa, agradar e obedecer a Deus, você e eu também permitamos que o mesmo Jesus que se fez carne no ventre e no coração dela, também se encarne no nosso coração todo dia pela lâmpada da nossa fé. E todos os dias, como Nossa Senhora, possamos responder: eis aqui os servos do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você que não tem essa oração ainda, da Virgem de Guadalupe, manda um WhatsApp para nós e a nossa equipe muito carinhosamente vai mandar para você essa prece tão bonita para pedir a intercessão da Virgem ao longo do seu dia. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. Já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Não esquece, conta comigo. O Padre está aqui para rezar por você. Você também reze por mim, por favor. E que a paz do Senhor inunde todo o seu dia, que apenas está iniciando. Até amanhã, com a graça de Deus, a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Forte abraço, fique com Deus. E relembrar como o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti.